Bom dia, pessoal. Graça e paz a todos. Quero agradecer desde o início essa oportunidade de estar gravando mais esse vídeo para a EBD da nossa igreja. Quero também agradecer imensamente a Deus, porque Ele tem nos concedido esse momento de pandemia como um momento também de oportunidade. Então, essas oportunidades têm sido vistas, pelo menos eu tenho visto de várias formas, e uma delas é a oportunidade da gente aprender como expandir o evangelho de outras formas. Então, nós temos tido essas oportunidades, Deus tem sempre nos dado múltiplas oportunidades, então cabe a nós aproveitá-las. E eu quero aproveitar, quero aprender mais e mais, e espero que vocês tenham esse desejo também no coração de vocês. Estamos falando da grande comissão, somos a grande comissão, estamos na grande comissão, temos essa responsabilidade, independente do momento em que nós temos vivido. Isso não faz com que nós venhamos, eu falei recentemente com as mulheres, arrastar correntes, né, de fazer com que isso seja algo que atravanque, que segure a gente, né? Pelo contrário, o momento de isolamento está nos dando isso que a gente falou aqui, a oportunidade de a gente aprender novas formas de estar se relacionando com as pessoas e de pregar principalmente o evangelho a essas pessoas. Então, vamos direto ao assunto. Nós vamos ler o texto base, que é o texto de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, e que nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, de uma forma bem rápida e bem resumida, a gente vai falar aqui de alguns pontos que estão ligados a esse texto e que também já foram abordados por cada professor. Então, de uma forma geral, a gente vê aí 4 coisas específicas, básicas. Primeiro é que Jesus declara quem ele é. Então, a gente vê Jesus dizendo assim: eu sou aquele que detém toda a autoridade. Então, essa é a apresentação de Jesus para nós na grande comissão, para os seus discípulos e para nós. Segundo, é que ele expõe o que ele quer de seus discípulos. E ele diz que façam discípulos, que façam mais discípulos. E aí eu lendo em um comentário, eu vi que esse façam, a palavra grega, ela pode ser traduzida, e a melhor tradução seria ajuntem mais discípulos. Então a gente vê Jesus dizendo assim: façam, ajuntem mais discípulos. Isso é o que ele quer de nós. Terceiro é que ele dá as coordenadas. Ele mostra como e o que nós devemos fazer. E ele diz que é batizando-as e ensinando-as. Porque ele sabe que a partir daí vem o resultado do relacionamento com ele, com Jesus. E o quarto ponto é o apresentar. O texto começa assim: e eis que estou. Então, ele apresenta o eis com algumas promessas. Então, algumas dessas promessas a gente pode ver a proximidade, a promessa da proximidade, a promessa do início da vida de um discípulo a partir da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a promessa da eternidade e a promessa da sua volta. Então, hoje nós vamos tratar justamente desse quarto ponto. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou como diz algumas traduções, até a consumação dos séculos. Então, baseado nesse quarto ponto, que é o que eu chamo o ponto das promessas, o texto, a gente vai aprender algumas coisas. Primeiro, a proximidade com Jesus é definitivamente, mas um ato de amor, graça e misericórdia dele para conosco. Quem estabelece
A proximidade entre Jesus e nós não somos nós. Quem estabelece essa proximidade é Ele. Por isso, nesse ato de proximidade que vem do Pai, vem de Jesus para conosco, eu considero isso um ato de amor, um ato de graça, um ato de misericórdia. Quem somos nós para que pudéssemos desejar tão ardentemente, a ponto, inclusive, não só de desejar, porque talvez o desejar fosse fácil, mas o ato de estabelecer esse relacionamento. A Bíblia nos diz que sem Ele nada podemos fazer. Então, baseado nesse contexto, e esse que estou convosco, essa proximidade que Jesus diz de estar conosco é um ato de amor, graça e misericórdia. E que quem estabelece essa proximidade é Ele. Necessitamos reconhecer nessa incapacidade nossa, aliás, devemos reconhecer nossa incapacidade diante da autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que era o Verbo e se fez carne, aquele que habitou entre nós, aquele que morreu morte de cruz, aquele que matou a morte, aquele que ressuscitou e declarou que tem todo o poder no céu e na terra, e que sem ele jamais seríamos capazes de sequer iniciar um projeto de discipulado tão bem estabelecido. O projeto de discipulado de Jesus foi muito, mas muito bem estabelecido, desde o vão e façam discípulos até todas as nações. E aí a gente vai trazer todas as nações com o sentido mais puro da palavra, que é todas as etnias. Não só todos os países, todas as nações, mas todas as etnias. Porque se a gente olhar o Brasil como um todo, o Brasil tem muitas etnias. Se a gente olhar a África como um todo, a gente vai perceber que a África tem muitas etnias. Então, o desejo de Deus não é chegar ao país, à nação, mas a todas as etnias. Esse projeto de discipulado é um projeto que só tendo nascido no coração de Deus, só de alguém que tem uma visão ampla, total, para poder chegar a um projeto desse. E tem outra, estabelecer esse projeto e fazer com que esse projeto de fato aconteça. E ele nos chama, ele nos convoca a partir da grande comissão a fazermos parte desse projeto. Ele nos oportuniza a fazermos parte desse projeto. Então, algo com esse teor, com esse tamanho, jamais poderia ter nascido de mentes limitadas como a nossa. Colocar em prática um projeto desse jamais seria possível com as nossas limitações físicas, financeiras, emocionais, enfim, com todas as nossas limitações, exceto se vier de alguém que de fato detém todo o poder, toda a autoridade e que tem todos esses adjetivos que a gente já falou: aquele que era o Verbo que se fez carne, aquele que morreu morte de cruz, aquele que matou a morte, aquele que ressuscitou e aquele que está vivo até hoje. Então nós jamais seríamos capazes de sequer pensar ou iniciar um projeto de discipulado tão bem estabelecido. Então, um projeto de tão grande magnitude é reconhecidamente fruto de uma mente inalcançável, imensurável e divina. Essa é a primeira lição que a gente tira a partir desse pequeno texto que a gente leu. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Segunda coisa que a gente pode aprender baseado também nesse texto, que é a instituição e reconhecimento da Trindade como ponto de partida na vida de um discípulo promove um ajuntamento de cristãos bem alicerçados, com convicções inabaláveis, estruturas sólidas e capazes de suportar intempéries diversas. Vamos tentar mastigar um pouquinho isso aqui.
Quando Jesus diz assim, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele institui definitivamente a Trindade como um ponto de partida na vida do discípulo. O discípulo deve e sempre vai reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí a gente vai perceber que o Pai, como a figura da autoridade, o Filho com a figura da obediência e o Espírito Santo com a figura do Consolador, daquele que está ali constantemente e presentemente. Então, a instituição e reconhecimento da Trindade como ponto de partida na vida de um discípulo promove um ajuntamento de cristãos bem alicerçados. O cristão, a partir do momento que ele entrega sua vida a Jesus, que ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele deve ter como foco o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele deve ter isso no seu alicerce, porque tendo isso alicerçado, toda a palavra de Deus, ao lermos, a partir do momento que o cristão lê, então toda a palavra de Deus faz sentido e faz com que encontre no coração o desejo de fazer e de ser aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer e a sermos. Porque nós temos como base, desde o nosso princípio, da nossa concepção como cristãos, a base do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses cristãos, a partir daí, eles serão bem alicerçados, eles terão convicções que serão inabaláveis. Nós temos visto e sabemos que não é de hoje, existem muitas correntes teológicas, existem muitas formas de pensar, mas o fato, irmãos, o grande fato é que a Bíblia fala de Jesus Cristo como Salvador, Senhor, que aquele que deveria vir, que veio e que deveria ser sacrificado e foi sacrificado, aquele que deveria ressuscitar e ressuscitou, e aquele que vive eternamente. E como se trata de eternidade, a minha mente não concebe a eternidade, porque para mim a minha mente ela tem limites. Então é difícil muitas vezes nós entendermos a eternidade de alguém que não foi criado, que simplesmente sempre existiu. Mas o fato é que quando o cristão tem essa base, mesmo que com várias correntes teológicas, mesmo que tenha vários conceitos, mesmo que as situações sejam difíceis de entender por muitas vezes, o fato é que esse cristão, na sua fé, ele vai ser inabalável. Ele vai ter sempre uma estrutura sólida. Ele vai ser aquele que teve a sua casa construída sobre a rocha, que mesmo sofrendo as intempéries da vida, ela permaneceu em pé. Então, quando Jesus comissiona a cada um de nós e nos leva a pregar o Evangelho, ele diz, olha, estabeleça na vida dessas pessoas que vão crer em mim a Trindade, estabeleçam no coração delas aquilo que existe de fato e que vai fortalecê-las durante toda a sua caminhada. Porque a verdade é que a caminhada com Jesus não é um mar de rosas, ou como a gente pode até dizer assim, trazer assim mais para nosso contexto, um rio de leite com ribanceira de cuscuz. Não é assim. A vida, Jesus disse que seria uma vida de aflições, mas ele, assim como ele se coloca aqui como aquele detentor de toda a autoridade, ele também diz assim, mas tem de bom ânimo, eu que tenho toda a autoridade e que tenho todos os adjetivos que nós já falamos aqui, eu venci o mundo. Então a gente nesse segundo ponto, a gente já entende que Jesus nos comissiona e nos diz assim, olha, não basta apenas saber que essas pessoas aceitaram a mim, mas
trabalhem a vida dessas pessoas para que elas sejam bem alicerçadas, para que essas pessoas tenham estruturas inabaláveis, para que essas pessoas, quando tiverem que enfrentar os dias maus, elas enfrentem com a certeza de que eu estou com elas todos os dias até a consumação dos séculos. Então, instituir a Trindade no início do relacionamento, do aprendizado, do discipulado, demonstra a estratégia divina de autoridade, aquilo que a gente já falou, de autoridade do Pai, da obediência do Filho e da presença do consolo do Espírito Santo. Lembrem, nós estamos aqui para levar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor, para que essas pessoas, através do Espírito Santo, entreguem as suas vidas, se convertam, e que após isso a gente possa também, a partir de relacionamentos, a partir do discipulado, fazer com que essas pessoas sejam cristãos bem alicerçados, fortes, e que também entendam que a partir daí eles também são parte dessa grande comissão. E como nós já vemos, grande comissão não é fácil, eles também vão entender que não é fácil, mas que vão permanecer firmes até o fim. O terceiro ponto que a gente pode também entender a partir desse pequeno nosso texto é um relacionamento contínuo e inabalável foi estabelecido de forma hierárquica. É interessante, muitas vezes nós queremos nos relacionar com Jesus do nosso jeito, da nossa forma. E aí a gente começa a fazer agendas, a determinar horários, a fazer, estabelecer formas. Nada de errado. A gente a gente pode e deve realmente se organizar, mas a gente tem que entender que não é a partir de nós, não é porque nós, não somos nós. O relacionamento contínuo e inabalável já foi estabelecida de forma hierárquica, e essa hierarquia é Jesus e eu, Jesus e os discípulos. No caso aqui, ele falando diretamente aos discípulos. Ele estabeleceu isso como... Isso fica muito claro como um estabelecimento hierárquico. É Jesus e nós. Então, nosso relacionamento com Jesus não sou eu e Jesus. É Jesus e eu. Então, não somos capazes por nós mesmos em tê-lo, ou seja, em ter esse relacionamento ou mantê-lo. Não somos. Por mais definições de agenda, por mais objetivos, por mais certinhos que nós sejamos, por mais responsáveis que nós sejamos, nós não somos capazes por nós mesmos em ter ou manter esse relacionamento com Jesus. Nós somos agraciados. E aqui eu vou ler como eu escrevi. Nós somos os agraciados que precisam reconhecer nas ordenanças doses imensuráveis de amor e desejo de expansão desse amor sem limites de tempo e espaço. O ensinar a guardar, como o texto nos diz, sugere edificação, exortação, demonstração de tudo o que foi aprendido com o relacionamento com Jesus. Então, vamos tentar entender esse relacionamento que eu tenho e que eu passo a ensinar às pessoas que querem e vão ser discípulos de Jesus. Esse relacionamento não começa em mim, não é mantido por mim, porque eu preciso de Jesus para tê-lo e para mantê-lo. Então, a partir daí, eu tenho que reconhecer que isso, mais uma vez, é a graça do Senhor. Nós somos agraciados. E aí, nós precisamos reconhecer nisso, nessa graça, nessas ordenanças, doses de amor. O desejo de Jesus nada mais é de que a gente se relacione com Ele. E isso não tem outra forma de ver. Eu não vejo outra forma senão vendo o amor de Deus para conosco. E como eu sempre digo, eu gosto muito do texto de João, quando ele diz que e vou
Deixa eu pegar o texto bem direitinho. Eu gosto de ler do jeito que tá lá em João 14. Vou até aqui abrir, como eu não tava. João 14, versículo 3, e diz: E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Eu sempre digo que para mim a maior declaração de amor de Jesus é esse texto. Para mim, a declaração de amor dele é até maior do que aquilo que nós costumamos citar de João 3,16. Porque Jesus diz que deseja, que quer que onde ele estiver, eu e você e todos os discípulos estejam com ele. Então, quando a gente parte aqui para o nosso texto, volta para o nosso texto, que ele diz assim, ensinando-os a guardar. Então, o ensinar a guardar sugere edificação, exortação, demonstração de tudo que foi aprendido por nós com esse relacionamento e agora passar para os próximos discípulos que também vão aprender e que também vão ensinar. Então, quando se ajuntar os muitos discípulos, vai ser um ajuntamento de pessoas que foram edificadas, exortadas e amadas, agraciadas pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que elas devem ser fortes, porque quando a gente entende isso, a gente percebe o quanto nós somos fortalecidos no Senhor e pelo Senhor. Quarto ponto que a gente percebe nesse texto também é que quando a gente percebe a eternidade. A gente percebe a eternidade. E a eternidade, como eu já disse, para mim é difícil de conceber. Eu entendo, mas a minha mente, quando eu penso na eternidade, eu tenho dificuldades em conceber a eternidade. E aí eu vou ler também, diz assim, a eternidade dispensa todo e qualquer limite de tempo e espaço. Então, Jesus diz para mim, para você, que estará conosco todos os dias. Mas lembrem que o texto foi dito lá aos discípulos 2000 anos atrás. Foi dito lá, eis que eu estou convosco todos os dias. 2000 anos depois, esse texto está dizendo para mim, para você, que ele está conosco todos os dias. Então, é impossível a um ser humano realizar uma promessa dessa. Mas nós não estamos falando do ser humano, nós estamos falando de Jesus. Então aqui a gente percebe que Jesus trata também da eternidade. Ele está tratando aos discípulos que eles terão a vida eterna e que todos os discípulos que se ajuntarem e que estiverem nesse contexto, né, de serem também discípulos, também terão a eternidade. Então, a promessa da eternidade está contida nesse texto. Então, a eternidade dispensa todo e qualquer limite de tempo e de espaço. Por quê? Porque se fosse algo para os discípulos, isso já teria se acabado. A partir do momento que cada um deles morresse, teria se acabado. Mas a palavra de Deus, ela permanece viva. E hoje ela nos diz que Ele está conosco todos os dias. E todos os dias cabe a nós pensar não só aqui, mas a gente vai pensar na nossa vida eterna. Então, a eternidade dispensa todo e qualquer limite de tempo e de espaço. E isso nos habilita a crermos que todos os dias vividos na terra são para vislumbrarmos, e aí a gente vai partir lá para aquele texto de Romanos 8,18, para vislumbrarmos a glória que em nós há de ser revelada. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa saber que a eternidade existe, que Jesus nos promete a eternidade, que Ele diz que estará conosco todos os dias e que nossa passagem, nosso presente, nosso momento aqui na Terra é a oportunidade que Ele nos dá de vislumbrarmos, de vermos, de termos uma ideia da glória que em nós há de ser revelada.
Quantos de nós já não podemos contar com alegria, com um sorriso no rosto, o tanto de vitórias, o tanto de milagres que Deus operou e opera nas nossas vidas? Quantos de nós não podemos falar das orações respondidas? Quantos de nós não podemos dizer de quanto nós nos alegramos diante de Deus, das alegrias que o Senhor nos deu, apesar das circunstâncias, de algumas duras realidades, apesar do momento de pandemia, apesar de quantos de nós não já podemos dizer que vimos a glória do Senhor aqui? Mas isso aqui é apenas para nós vislumbrarmos, para termos uma ideia mínima, muito mínima, daquilo que Paulo disse, que a glória que em nós há de ser revelada. Então, a eternidade que Jesus fala nesse texto, e eis que estou convosco todos os dias, ela é para que a gente perceba que como é bom Jesus estar conosco. Como é bom a presença de Jesus em nossas vidas. Então a gente vai perceber que todos os dias nos ajuda a percebermos o quanto é importante para Jesus ter um relacionamento pessoal com seus discípulos. Interessante, né? Lembra que a gente falou lá da hierarquia, de que o relacionamento não é eu, Jesus, mas Jesus e eu? Aí nesse todos os dias, nesse vislumbre de eternidade, esse todos os dias para mim, me ajuda a perceber o quanto é importante para Jesus. Mesmo assim, a hierarquia existe. Para Jesus ter um relacionamento pessoal com seus discípulos. É Jesus quem quer ter esse relacionamento. Quando ele diz, olha, eu vou, e se não der, eu preparo o lugar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam. É Jesus que quer ter relacionamento. Então, essa notícia, quando a gente fala, a gente não precisa deixar uma... a gente não vai precisar deixar uma vida amarga para as pessoas, porque Jesus quer ter um relacionamento, quer ter uma vida pessoal comigo. Então, isso significa que todos os dias, essa eternidade já começou, já está aqui. Eu já consigo viver essa eternidade aqui, porque lá, quando eu chegar lá, vai ser eterno. Por isso que eu digo que eu não entendo a eternidade, mas vamos passar adiante. Então, todos os dias nos ajuda a percebermos o quanto é importante para Jesus ter um relacionamento pessoal com seus discípulos. Todos os dias nos ajuda a compreendermos que somos incapazes de vivermos sós. Gente, ninguém vive só. Ainda que queira, ninguém vive só. Não consegue. É inconcebível ao ser humano o viver só, a solidão. E é por isso que muitas vezes pessoas adoecem, pessoas entram em depressão, porque insistem na solidão, insistem em querer viver só. Mas Jesus diz que não é dessa forma. Porque se fosse dessa forma, ele não faria a instituição do relacionamento Jesus e o discípulo. Não faria a instituição do eu estou convosco todos os dias. Eu estou presente, eu estou contigo, eu estou. Então, é impossível viver só. Não adianta querer viver só. Se existe alguém que você conhece, ou até você mesmo que está vendo esse vídeo, insiste nessa colocação, desista. Você não vai conseguir. Principalmente se você conhece Jesus. É impossível, porque Ele está com você todos os dias. Então, todos os dias nos ajuda a compreendermos que somos incapazes de vivermos sós. Todos os dias nos leva a percebermos o quão especiais somos para Jesus, a ponto dele se colocar como quem estabelece essa dinâmica e faz questão de administrar. Ele não só estabelece essa dinâmica do relacionamento, ele não só estabelece o eu estou convosco, ou Jesus e eu, mas ele faz questão de administrar esse relacionamento.
Ele faz questão de conduzir esse relacionamento. Ele é incapaz de nos deixar só, porque ele já estabeleceu esse relacionamento. Então, todos os dias nos leva a percebermos o quão especiais somos para Jesus. Somos especiais para Jesus. E por sermos especiais para Jesus, e quando nós entendemos que somos especiais para Jesus, nós vamos e levamos essa forma de vida para outras pessoas, porque é muito bom ser de Jesus. Porque é muito bom viver com Jesus. Porque é muito bom se relacionar com Jesus. E o que é bom, a gente tem que querer que seja para os outros também. A gente tem que desejar coisas boas para as pessoas. E Jesus é o que há de melhor, não há nada melhor, não há o melhor de Deus está por vir, isso não existe. Existe, parece que até uma música que fala sobre isso. Esqueça essa música em nome de Jesus. O melhor de Deus não está por vir, porque o melhor de Deus se chama Jesus e ele já veio, ele já é, ele é, e ele era, ele é e sempre será. Então, o melhor de Deus se chama Jesus. Não existe o melhor de Deus. Não há melhor de Deus que está por vir, porque o que tem de melhor se chama Jesus. Então, quando a gente percebe que somos especiais para Ele, a gente leva isso para as pessoas. Os comissionados levam isso para as pessoas, porque é natural. Torna-se natural falar de Jesus, torna-se natural viver com Jesus, torna-se natural saber que é Ele quem estabelece o relacionamento e Ele administra. E isso a gente facilita a nossa vida, porque aí a gente não fica com o peso de ter que marcar os encontros, não fica com o peso de ter que ter os horários pré-determinados, porque eu falo com Jesus a qualquer momento, eu estou com Jesus. Aliás, Ele está comigo em qualquer momento. Onde quer que eu esteja, eu não fujo do seu olhar. Salmo 139 fala isso. Então a gente é de Jesus para nós. E aí a gente, sabendo disso, alicerçado nisso, fortalecido nisso, como a gente já viu anteriormente, fortalecido nisso, a gente vai passar isso e vai ajuntar mais discípulos com essa força, com essa convicção, com essa alegria, com essa disposição, com essa disponibilidade, com esse desejo de ajuntar e de ajuntar discípulos. Todos os dias dispensa dias solitários. Gente, pense em você perceber que não existe um dia sequer que você está só. Sabe aquele momento mais difícil que você já viveu na sua vida? Pensa aí rapidinho, aquele momento mais difícil, mais triste, mais angustiante, mais tenebroso, mais amedrontador, mais e aí no português bem ruim, aquele momento mais ruim. Pensou? Pois é, você não estava só. Então, todos os dias dispensa dias solitários. Dispensa dias solitários. Você e eu não estamos sós. Seus discípulos, quando Jesus diz isso aos discípulos e nos diz hoje no mesmo texto, seus discípulos são assistidos por ele ininterruptamente e independente das circunstâncias. Oh, glória! Glória a Deus por isso. Somos assistidos ininterruptamente e independente das circunstâncias, porque nós não temos dias solitários. E eis que estou convosco todos os dias, como discípulos que fazem outros discípulos, assistidos. Nós estamos assistidos ininterruptamente e independente das circunstâncias. Outra coisa, todos os dias são atemporais. Interessante. E agora isso é de Jesus, viu? Todos os dias são atemporais, mas altamente significativos em nosso passado, presente e futuro. Jesus não está contido. Em matemática tem isso, né? Contém, não contém,
Está contido? Não está contido. Então, Jesus não está contido em nenhum conjunto. Jesus não está contido em nenhum tempo. Jesus não está contido em nenhum espaço. Jesus é atemporal. E que todos os dias para ele são todos os dias da eternidade. São todos os dias em que eu, no meu caso, nas minhas limitações, conto no meu passado, no meu presente e no meu futuro, se ele existir. Então, todos os dias, todos os dias, todos os dias, Jesus é atemporal. E quando ele diz aos discípulos para que vá, ajuntem, façam outros discípulos, ele está dizendo também, ó, diga a essas pessoas que independente do presente, do passado, do futuro, eu estarei com elas também. E o quinto e o último ponto que a gente pode falar a respeito também desse texto é do fim. E por fim, que não tem fim, porque ele diz, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Mas que fim que não tem fim? Então, e por fim, o fim que não tem fim, o que é o fim dos tempos, que é o tempo da sua volta, quando gloriosamente e ininterruptamente os discípulos viverão eternamente com ele. E por fim, até o fim dos tempos. E estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E estarei convosco ininterruptamente e gloriosamente, e vocês estarão comigo, porque vocês estarão vivendo eternamente. Então, Jesus fala aqui também da sua volta. Ele já garante aqueles discípulos e aqueles discípulos que seriam ajuntados, e garante a nós que ele vai voltar, que ele está voltando, que os dias estão próximos. Então, e por fim, que não tem fim, o fim dos tempos, o fim de sua volta, quando gloriosamente e ininterruptamente os discípulos viverão eternamente com ele. E esse fim, até o fim dos tempos, é quando definitivamente os discípulos, nós, aqueles que já morreram em Cristo e aqueles que ainda virão, vão viver eternamente com ele. O fim dos tempos estabelece um novo começo. Experimentar o fim dos tempos e o novo começo é uma gloriosa promessa do eis. E eis que estou convosco. Jesus se apresenta, e eis que estou convosco. Então, experimentar o fim dos tempos e o novo começo é uma gloriosa promessa do eis. E a culminação da obra redentora de Jesus e da instituição da grande comissão. Jesus institui a grande comissão. Jesus valida a grande comissão. Jesus dá os métodos para a grande comissão. Jesus dá os objetivos da grande comissão. Jesus diz como fazer a grande comissão. Jesus diz o porquê de fazer a grande comissão. Jesus diz que é o administrador da grande comissão. Ele é o grande cérebro pensante da grande comissão. É ele quem desenvolve todo esse projeto desde a eternidade e até a eternidade. Então, Jesus, ele, a partir desse momento, ele já diz assim, olha, é só vocês botarem a mão na massa ou a mão no arado, como diz o texto. Quem tem posto a mão no arado. Então, é só vocês agora fazerem. Vocês já têm o que precisam, vocês têm a mim. Vocês já sabem o que fazer, porque eu já disse. E vocês já sabem qual é o fim desse projeto, a eternidade. Então vão, ajuntem discípulos, tragam discípulos, porque eu quero estar com vocês e eu quero estar com esses discípulos. Então, o eis que estou convosco, ele culmina, ele tem o seu ápice na obra redentora de Jesus e na instituição da grande comissão.
Então, para finalizar, eu quero dizer aos irmãos que a grande comissão é nossa, irmãos, é nossa responsabilidade. Somos o método de Deus. Quando Jesus diz aos discípulos, vão e façam, e batize-os, e ensine-os, e batize-os, e eis que estou convosco todos os dias. Jesus disse, olha, o método que eu tenho para alcançar, para ajuntar muitos discípulos, são vocês. Então, o método de Deus para levar as boas novas a todas as etnias, somos nós. Isso é a nossa geração, é o nosso povo, é o nosso momento de pandemia, gente. É o nosso contexto. Esse momento não é um momento da gente achar que porque alguns, nem todos, mas alguns estão ou estiveram em isolamento, as pessoas podem até estar ou ainda continuam em isolamento, mas a grande verdade é que a palavra de Deus não ficou isolada, não. Deus nos mostrou que temos muitas ferramentas a utilizarmos e que podemos utilizá-las para a glória dele. E para que essa grande comissão seja de fato instituída e alcance todas as etnias. Deus está nos dando a oportunidade de crescer, não só em conhecimento, mas crescer realmente como pessoas, como evangelistas, como pessoas que têm a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Isso é oportunidade. Então, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem tem tido a oportunidade não pode deixar fazer com que ela passe adiante. Então, somos o método de Deus, somos o que Ele escolheu para fazer, para fazer com que o Evangelho se expanda, para que todas as etnias sejam alcançadas. E esse momento é hoje. É hoje porque esse é o nosso momento, é o momento da nossa geração. E se a nossa geração falhar, toda geração falhou. Se a nossa geração falhar, se nós falharmos, toda a nossa geração falhou. E isso não é possível porque Deus não permitiria que houvesse uma falha geral. Quando nós estamos trabalhando, muitas vezes nós dizemos assim, o sistema caiu. E naquele momento a gente não consegue trabalhar, porque sem o sistema a gente não consegue trabalhar. A gente tem que aguardar a volta do sistema, muitas vezes demora, muitas vezes é rápido, muitas vezes nós avisamos aos clientes, no meu caso, que a gente não tem, que o sistema não tem hora para voltar, mas a verdade é que nós da grande comissão não temos esse luxo, não podemos nos dar esse luxo. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade, não podemos deixar o sistema cair. Nós temos que continuar com a mão no arado, sabermos que fomos comissionados e que a palavra de Deus é nossa responsabilidade. Espalhar a palavra de Deus é nossa responsabilidade. Então, que a gente não se permita falhar com a nossa geração. Não deixe com que esse momento de pandemia seja uma desculpa. Nós fomos comissionados, inclusive, nesse momento de pandemia e de isolamento social. Então, que Deus nos abençoe e que você e eu possamos entender em tudo isso que foi falado e em muito que eu sei que Deus pode revelar, pode mostrar para você, pode falar ao seu coração, que a grande comissão, ela permanece, é nossa, que Ele está conosco, que é um projeto dEle, que é um projeto que nasceu no coração dEle, que não há ninguém capaz de instituir e de fazer com que um projeto como esse consiga tantos resultados depois de tanto tempo. Enfim, nós somos a grande comissão e eis que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Que Deus nos abençoe.